Prefácio à terceira edição. Não foi consentido a Marx ser ele próprio a preparar esta terceira edição para o prelo. O poderoso pensador, perante cuja grandeza se inclinam agora também os adversários, morreu em 14 de março de 1883. A mim, que nele perdi o melhor e inquebrantável amigo de 40 anos, amigo a quem eu devo mais do que seria possível exprimir por palavras, a mim coube-me agora o dever de assegurar a edição tanto desta terceira edição como do segundo volume que deixou manuscrito. Devo aqui prestar contas ao leitor como cumpri a primeira parte desse dever. Inicialmente, Marx tinha a intenção de reelaborar grande parte do texto do primeiro volume, abordar vários pontos teóricos com maior nitidez, acrescentar novos, completar o material histórico e estatístico até os tempos mais recentes. O seu estado de saúde e a ânsia de chegar à redação final do segundo volume obrigaram-no a desistir disso. Apenas o que mais necessitasse de alteração deveria ser modificado, apenas deveriam ser incluídos os acréscimos que a edição francesa, entretanto aparecida, Le Capital, par Karl Marx, Paris, Le Châtre, 1873, já tinha. No espólio também foi encontrado posteriormente um exemplar alemão parcialmente corrigido por ele e que estava provido de referências à edição francesa, bem assim como um exemplar em francês, onde Marx assinalou exatamente as passagens que deveriam ser utilizadas. Estas alterações e acréscimos limitam-se, com poucas exceções, à última parte do livro, a seção O processo de acumulação do capital. Aí, o texto até agora seguia, mais do que em qualquer outra parte, o projeto original, enquanto que as seções anteriores foram mais profundamente retrabalhadas. O estilo era por isso mais vivo, mais de um só jato, mas também mais descuidado, repleto de anglicismos, por vezes pouco claro. O curso do desenvolvimento oferecia aqui e ali lacunas, sendo alguns momentos importantes apenas aludidos. No que se refere ao estilo, o próprio Marx tinha revisado a fundo várias subseções, e com isso, bem como em muitas indicações orais, dera-me a medida de até onde me era lícito ir na remoção de expressões técnicas inglesas e outros anglicismos. Em todo caso, Marx teria retrabalhado ainda os aditamentos e acréscimos e substituído o francês polido pelo seu alemão denso. Tive de me limitar a traduzir aquelas e aqueles o mais possível em ligação com o texto original. Não foi, portanto, alterada nesta terceira edição nenhuma palavra que eu não soubesse convictamente que o próprio autor teria alterado. Não me poderia ocorrer introduzir no Capital o calão corrente em que os economistas alemães se costumam exprimir, aquela gíria em que aquele que, contra dinheiro sonante, faz com que outro lhe dê o seu trabalho, se chama dador de trabalho, e recebedor de trabalho se chama aquele a quem é tirado o trabalho contra salário. Também em francês, trabalho é utilizado na vida habitual no sentido de ocupação, mas os franceses tomariam com toda a razão um louco, um economista que quisesse denominar o capitalista donner de travail e o operário receber de trabalho. Tampouco me permiti reduzir as unidades inglesas de dinheiro, peso e medida aos seus atuais equivalentes alemães. Quando apareceu a primeira edição, havia na Alemanha tantas espécies de pesos e medidas quanto os dias do ano, e ainda dois tipos de marco, o marco imperial, que então só tinha curso na cabeça do Sotheby's, que o inventou nos finais dos anos 30. Dois tipos de florim e pelo menos 3 de thalers, entre eles um cuja unidade era o novo 2/3. Na ciência da natureza, dominavam as unidades métricas de peso e medida. No mercado mundial, os pesos e as medidas ingleses. Em tais circunstâncias, num livro que se viu obrigado a retirar todas as suas provas factuais, quase exclusivamente das relações industriais inglesas, seria óbvio utilizar as unidades de medida inglesas, e esta última razão permanece ainda hoje decisiva, tanto mais que as relações referidas quase ainda não se alteraram no mercado mundial, e nomeadamente no que se refere às indústrias preponderantes, ferro e algodão, os pesos e as medidas ingleses dominam ainda hoje quase exclusivamente. Por fim, uma palavra ainda sobre a maneira pouco compreendida de Marx citar. No caso de dados e descrições puramente factuais,
As citações, por exemplo, dos livros azuis ingleses, servem evidentemente como simples provas. Caso diferente é quando são citadas as perspectivas teóricas de outros economistas. Aqui, a citação deve apenas atestar onde, quando e por quem um pensamento econômico que resultou do curso do desenvolvimento foi pela primeira vez claramente expresso. Por isso, só importa que a representação econômica em questão tenha significado para a história da ciência, seja a expressão mais ou menos adequada da situação econômica do seu tempo. De modo algum se trata, porém, de saber se essa representação ainda tem validade absoluta ou relativa para o ponto de vista do autor, ou se já pertence totalmente à história. Estas citações constituem, portanto, apenas um comentário corrido ao texto tirado da história da ciência econômica e estabelecem os progressos individuais mais importantes da teoria econômica, segundo data e autor. E isto era muito necessário em uma ciência cujos historiadores até hoje se distinguem apenas pela ignorância tendenciosa, quase carreirista. Compreenderá-se agora também por que é que Marx, em sintonia com o pós-fácil à segunda edição, só muito excepcionalmente chega a fazer menção de economistas alemães. O segundo volume poderá, esperamos, aparecer no decorrer do ano de 1984. London, 7 de novembro de 1883. Friedrich Engels.